Vamos ler hoje o capítulo 19. O povo de Israel chega ao Monte Sinai. Aqui vai começar uma aliança de Deus com o povo de Israel. Nós vamos ver hoje e vamos aprender. Nós vamos ler o capítulo 19, são 25 versículos, né? Esse capítulo ele marca a transição de Israel, de um povo recém-libertado, para uma nação pactual. Deus vai fazer uma aliança com o povo agora. 3 meses após o êxodo, saírem do Egito, eles chegam ao Monte Sinai. Deus chama Moisés para estabelecer as bases da aliança, exigindo santidade, o que vale para nós, purificação, o que vale para nós, e o estabelecimento de um mediador antes de revelar a sua lei. O capítulo pode ser dividido em várias partes que nós vamos ler aqui na leitura com calma aqui. Então vamos ler capítulo 19, de versículos 1 ao 6. No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto de Sinai, e Israel acampou ali, diante do monte. Logo, Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Vejamos a conversa agora de Deus com Moisés. Deus para Moisés, né? Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei como sobre as asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Então, Deus dá uma missão para Moisés: descer o monte, falar com o seu povo e oferecer essa proposta, essa aliança que Deus quer fazer com o povo. Então, nesses versículos aqui, nós vemos que a iniciativa de Deus, né? Deus lembra que os resgatou do Egito sobre as asas de águia, uma metáfora para o cuidado rápido, protetor e amoroso. Deus propõe um acordo: se o povo obedecer fielmente e guardar a sua aliança, eles serão sua propriedade peculiar, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Qual é o propósito da aliança? Israel deveria servir como mediador entre Deus e os demais povos da terra, revelando o caráter do Senhor ao mundo. Isso naquela época é a mesma coisa nos dias de hoje. Eu vou ler aqui 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Hoje o povo de Deus é a igreja, né? Aqueles que aceitaram Cristo como Senhor e Salvador e se batizaram, aceitaram e fizeram uma aliança com o Senhor. É a mesma aliança que o povo está fazendo aqui. Deixa eu, 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Pedro, ao escrever aos cristãos, disse que eles, e nós, por conseguinte, nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, ou seja, nós estamos vendo agora, né? Só quem era o povo de Israel. Mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Então, nós vemos aqui no Monte Sinai, Deus chamando Moisés e fazendo uma aliança com o povo de Israel. Moisés seria o mediador entre o povo e Deus, o povo de Israel. E o povo de Israel seria o mediador entre Deus e as demais nações. Então, o objetivo de Deus formar esse povo é que ele queria que as demais nações conhecessem a Deus e a santidade através da obediência do povo de Israel. Nos dias de hoje é a mesma coisa. Jesus é o nosso mediador entre nós e Deus, né? Entre Deus e nós, Jesus.
Mas ele quer o quê? Que a igreja, o povo de Cristo, o cristão, os batizados, sejam os mediadores entre os não batizados, os não crentes. Então, nós temos o mesmo papel que teve o povo de Israel. Nós temos que demonstrar a santidade de Deus em nossas vidas para que os que não são, que não conhecem a Cristo, virem a se converter. E a mesma coisa era o propósito para o povo de Israel. Então, versículo 7 do capítulo 19. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo, ele expôs tudo o que o Senhor havia lhe mandado falar. O povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Então, aqui Moisés, nós vemos aqui, Moisés desce a montanha, reúne os anciões para expor a proposta divina. O povo responde em uníssono: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Embora soe como uma declaração de obediência total, reflete um compromisso inicial que será testado no deserto. Quando nós nos batizamos, alguém nos pregou o evangelho, nos pregou também quais são as nossas obrigações, e quando nós aceitamos o evangelho e a Cristo, nós nos batizamos e também firmamos aliança e um compromisso. E também dizemos: faremos tudo o que o Senhor mandar, tudo que está na Bíblia, seremos obedientes ao Senhor. Então, nós vamos ver na sequência o povo sendo testado, essa fé, assim como nós somos testados todos os dias também a nossa fé. Então, nós somos provados a nossa fé e nós precisamos manter essa fidelidade. Versículos 9. Disse o Senhor a Moisés: virei a você numa densa nuvem. Desculpe. Versículo 7. Moisés então voltou, convocou as autoridades do povo, ele expôs tudo que o Senhor havia ordenado falar. O povo todo respondeu: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo, ou seja, Moisés levou o Senhor ao povo, aceitou a aliança. Aqui no nosso caso, quando nós nos batizamos, nós demonstramos ao Senhor e à igreja que aceitamos a proposta do Senhor, o compromisso do Senhor, o plano de salvação. Disse o Senhor a Moisés, versículo 9: virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar-lhe, passe a confiar sempre em você. Então, Deus vai vir falar com Moisés, o povo vendo essa conversa de Deus com Moisés, o povo vai passar a confiar mais em Moisés, como o mediador entre Deus e o povo. Nós temos hoje, graças a Deus, o próprio Jesus. Nós nascemos em épocas depois, né? Jesus já veio, então o nosso mediador é Jesus. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã, 2 dias de consagração. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. Estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo: tenham o cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Deus está marcando um território dele, santo, né? Quem tocar no monte certamente será morto, será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão, seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a corneta soar, um toque longo, eles poderão subir ao monte. Tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo e eles lavaram as suas vestes. Disse ele então ao povo: preparem-se para o terceiro dia e até lá não se acheguem à mulher. Então, o comentário desses versículos 9 a 15, como Deus é infinitamente santo e o povo era pecador, era impossível o encontro direto sem preparação. Por isso que nós somos batizados, nós somos lavados, né? Temos nossos pecados perdoados, recebemos o Espírito Santo de Deus a morar em nós. O propósito, o distanciamento físico e os rituais serviam para ensinar a Israel sobre a reverência e a seriedade da santidade de Deus. Então, esses rituais que Deus pediu para fazer
é para mostrar a reverência, a seriedade que é a santidade de Deus. E nós temos que ter isso em mente. No Novo Testamento fala, né? Nós temos que ser santo como Deus é santo. O povo recebeu a ordem de consagrar-se por 2 dias, lavar suas roupas e abster-se de relações sexuais. Todo esse ritual, preparando o corpo e a mente para o encontro no terceiro dia. Foi estabelecido um perímetro ao redor do monte, nem pessoas nem animais poderiam tocar na montanha, sob pena de morte. Então, chegou o terceiro dia, versículo 16, ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios. Uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus. E eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhes respondeu. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu, e o Senhor lhe disse: Desça e alerte o povo que não ultrapasse os limites para ver o Senhor, e muitos deles pereçam. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem consagrar-se, senão o Senhor os fulminará. Moisés disse ao Senhor: O povo não pode subir ao Monte Sinai, pois tu mesmo nos avisaste. Estabeleça um limite em torno do monte e declare-o santo. O Senhor respondeu: Desça e depois torne a subir, acompanhado de Arão. Quanto aos sacerdotes e ao povo, não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, senão o Senhor os fulminará. Então Moisés desceu e avisou o povo. Um comentário desses versículos 16 a 25. Ao amanhecer, então, do terceiro dia, o monte foi coberto por uma nuvem espessa, houve trovões, relâmpagos e um som ensurdecedor de trombetas e fumaça subindo, fazendo com que todo o povo tremesse de medo. Moisés sobe a montanha com Arão, antes da proclamação dos 10 mandamentos, que vamos ver na aula quarta-feira que vem, que é o capítulo 20. Deus ordena a Moisés que desça e reforce ao povo e aos sacerdotes os limites do monte, para que não fossem consumidos ao tentar se aproximar de Deus por curiosidade ou ousadia. Então, nesse capítulo que nós vimos aqui, ele estabelece que Deus deseja, e segue nos dias de hoje, se relacionar com a humanidade, mas exige santidade, respeito e ordem. No Antigo Testamento, a distância física e as regras de purificação refletiam a barreira do pecado. Essa dinâmica aponta para Jesus Cristo, que se tornou o nosso mediador definitivo, permitindo que nos aproximemos do trono da graça com ousadia e confiança através do seu sacrifício. Então, hoje, graças a Cristo, podemos nos aproximar de Deus com ousadia e confiança. Paulo escreveu sobre esse mediador lá na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículos 5 a 6. Quando ele escreveu, disse: Pois há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Então, irmãos, essa é a leitura de hoje. Nós vamos ver que, a partir de agora, o povo assumiu um compromisso com Deus. Um compromisso que requer responsabilidades, que vai requerer a cada erro uma disciplina de Deus. Nós vamos ver daqui para frente. E a mesma coisa serve para nós. Quando nos batizamos, assumimos um compromisso com Deus, perante o Senhor e perante a igreja, aqueles que viram o batismo, né? O batismo é um ato simbólico onde morremos com Cristo,
O velho homem morre, como Cristo morreu na cruz, e nós saímos das águas um novo homem, uma nova criatura, como Cristo ressuscitou. Assumimos esse compromisso e do batismo para diante, nós temos uma vida de responsabilidades com o Senhor, onde somos provados, como nós vamos ver aqui o povo de Israel sendo provado. Nós somos provados a nossa fé. Assim como Jesus também, quando se batizou, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás e provado pelo Senhor, e passou no teste. E nós temos também esse mesmo propósito no dia a dia. Deus nos está nos preparando para entrarmos na Terra Santa, em Canaã Celestial, uma terra onde pecado não entrará. Nosso corpo será, no dia que Cristo voltar, se estivermos mortos, o corpo transformado, ressuscitado transformado, se estivermos vivos, o corpo transformado, um corpo incorruptível, sem pecados, um corpo como Cristo recebeu na sua ressurreição. Nós vamos parar a gravação por aqui, vamos fazer uma oração e depois os comentários dos irmãos.